Bom dia, quarto ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e se cuidando, tá? Que é o mais importante ainda, né? Para estarmos bem, temos que estar nos cuidando, né? Cuidando direitinho aí, pessoal. Então vamos lá. Hoje, quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020. Hoje teremos aí português e geografia. Então, vamos começar com a apostila de português e depois, logo em seguida, estaremos indo para o caderno de atividades, tá? De português. Então, abram lá na apostila de português, página 62. Nós iremos fazer a página 62 e 63, tá? E depois iremos para o caderno de atividades, página 28. Vamos lá, pessoal? Então, a professora vai compartilhar aqui com vocês, tá? Página 62 de português. Então, nós temos aí, pessoal. Deixa a professora dar uma arrumadinha aqui. Forma nominal do infinitivo, né? Na aula passada, né, de português, nós vimos sobre o modo imperativo, que é onde dá instrução, uma ordem ou faz um pedido, né? Ela indica isso. Então, são verbos que indicam um pedido, uma ordem ou uma instrução. E agora a gente vai ver do infinitivo. O infinitivo, como nós já falamos em outras aulas, é como se eu chamasse o nome do verbo, tá? Por exemplo, a menina estudou para a prova. Estudou é o verbo da nossa frase. E aí eu pergunto, estudou é do verbo estudar. Então é quando eu faço essa perguntinha de que verbo que é e trago para a terminação, que vai ficar em ar, er ou ir, tá? Então, numa dessas três terminações. Então, vamos lá? Leia mais uma instrução de brincadeira. Então, aqui nós temos uma brincadeira. Adivinhe quem é? Você vai precisar de lápis, papel. Aí tá lá. Primeiro, escrevam nomes de personagens nos papéis. Cada jogador tira um papelzinho. Depois, cada participante deve fazer perguntas para descobrir quem são os personagens sorteados. Faça perguntas que só podem ter como resposta sim ou não. Como: é um bicho? É grande? Quem acertar será o próximo a sortear um papelzinho. Então aí a dica é a dica da brincadeira é que vocês só podem responder sim ou não, tá? É igual aquela brincadeira do quente, morno e frio, né? Quando a gente esconde alguma coisa, a pessoa, quanto mais perto chega, você fala que tá quente. Quando tá mais ou menos perto, é morno. E se tá muito, muito longe do que você escondeu, está frio. É parecido com essa brincadeira. Então vamos lá. Letra A. Quais são os materiais necessários para realizar a brincadeira? Nós vimos lá, lápis e papel. Então escrevam aí, lápis e papel. A brincadeira, ela pode ser realizada somente com uma pessoa? E aí, ela só pode ser realizada com uma pessoa? Não. Então a resposta é não. Então são necessárias no mínimo duas pessoas, mas pode ter muito mais. Então não tem como brincar sozinho, porque precisa de alguém para fazer perguntas, né? Ele faz a pergunta e outro responde. E aí quem acertar de acordo com as dicas, então precisa. Então não tem como realizar somente com uma pessoa. Então são necessárias pelo menos, né, duas pessoas para a brincadeira funcionar. Pode ter mais? Com certeza, mas menos de duas pessoas não pode ter. Letra C. Há vencedores nessa brincadeira? O que vocês acham? Há vencedores? Não. Por quê? O que está falando lá? Ó, quem acertar será o próximo a sortear um papelzinho. Então, não tem vencedor. Fica fazendo como se fosse um rodízio. Vai uma vez, um, vai outro, né? Então, não tem vencedor. É igual quando a gente brinca aí de forca, né? Para descobrir a palavrinha que tem que falar as letras do alfabeto.
não tem o vencedor, porque quem acerta, ele vai fazer a forca, né? Então, ele quer acertar para participar da brincadeira, na verdade. Exercício 9. Releia o segundo passo da instrução da brincadeira. Faça perguntas, só que só podem ter como resposta sim ou não. É um bicho? É grande? Quem acertar será o próximo a sortear um papelzinho. Letra A. No trecho, há apenas um verbo no modo imperativo. Qual? Lembra que modo imperativo é quando eu expresso uma ordem, um pedido ou dou uma instrução. Então, nesse trecho, qual que é o verbo no modo imperativo? Faça. Então, tá lá no início, ó. Faça perguntas, está dando uma instrução, né, da sequência da brincadeira. Então, faça. Esse é o meu verbo no modo imperativo. E ele apresenta um pedido ou transmite uma instrução? Acabei de responder, né, pessoal? Transmite uma instrução, que é a sequência da brincadeira. E a próxima página, agora releia parte da instrução. Quem acertar será o próximo a sortear um papelzinho. A forma verbal, que é o próprio nome do verbo, como geralmente encontramos no dicionário, é chamada de infinitivo. Então, o infinitivo é como se fosse o nome do verbo. Ela também é bastante usada em textos instrucionais para exprimir ordens ou pedidos. As palavras em destaque, acertar e sortear, são verbos no modo imperativo ou são verbos com terminação ar? São verbos com terminação ar, né? Acertar, sortear. Exercício 11. Observe como o infinitivo se comporta nesta frase. Acertar será sempre preciso para crescer. Qual das expressões a seguir poderia substituir o verbo acertar sem mudar o sentido original? É o acerto ou certamente? O acerto, né? Será sempre preciso para crescer. Então, é o acerto, tá? Que poderia substituir aí esse verbo aí no sentido original, né? Acertar. No sentido de acertar é o acerto, para ele acertar alguma coisa. Então, vamos lá. O verbo no infinitivo equivale a um substantivo em algumas situações. Quando isso acontece, geralmente dizemos que se trata de forma nominal do verbo. Observe alguns exemplos. Aprender é essencial para a vida. O andar de João é esquisito. Rir é o melhor remédio. Então, aí nós temos as formas nominais do verbo, tá? Por quê? Porque ele equivale a um substantivo. Então, aprender. Aprender o quê? Tá falando que é essencial, é principal, né? É muito importante para a vida. O andar de quem? Do João. Rir, né? Rir é o melhor remédio. Então, é uma forma nominal do verbo. O verbo acertar na frase tem o mesmo sentido que um adjetivo, um substantivo ou um advérbio? Um substantivo. E aqui o último exercício, então, da nossa página 63. Observe os substantivos do quadro e nas frases insira a forma nominal de um verbo equivalente. Observe o exemplo. Então, a forma nominal é o verbo no infinitivo. Então, leitura vai ficar ler, estudo, estudar, caminhada, caminhar e fala, falar. Então, aqui você já está feita a letra A, então eu não vou usar mais caminhada, tá? Então, tá lá, caminhar faz bem à saúde. E agora, que verbo que eu posso colocar aqui? É um prazer. Então, aqui vai depender de cada um. Eu posso colocar ler, é um prazer, estudar, é um prazer. Só que eu acho que esse estudar vai se encaixar mais aqui, ó. Estudar é preciso. E como é preciso, né, pessoal? A gente precisa estudar, sim, para a gente ser alguém na vida, um profissional competente, né?
Então, precisa de estudo, sim. Então, coloquem aqui na letra B, ler. Ler é um prazer. Daí, então, eu elimino leitura, já usei. Aí vai ficar o do mineiro é bonito. O falar, né? O sotaque aí de mineiro, né? O jeito de falar. Então, o falar do mineiro é bonito. E por último vai ficar estudar é preciso. Então, toma aí bastante cuidado na hora de completar, tá, pessoal? Agora a professora vai lá no caderno de atividades. Então, vamos lá. Vocês podem aí pegando, abram para mim aí na página 28, tá? Caderno de atividades, página 28. E a professora vai achando aqui também. Então, vamos lá, português, né? Caderno de atividades. Livro de atividades. Então, vamos lá. Página 28, tá lá, forma nominal do infinitivo. Então, vamos lá, a professora vai achar aqui a página, tá? Página 28, pessoal, já vai pegando. Aí. Então, a professora vai compartilhar aqui com vocês. Leia o trecho a seguir e pinte os verbos no infinitivo. Então, vamos lá. O aluno que retirar a palavra detetive tem a função de prender o criminoso. Quando descobrir a identidade do criminoso, deve falar. Então, vamos lá, vocês vão pintar, tá, os verbos no infinitivo. Aqui não está falando da cor, então vocês podem até grifar aí, marcar com marca-texto, com a caneta marca-texto. Como não está estipulando aqui, indicando a cor, que é para pintar, tá? Então, vamos lá. O aluno que retirar, então podem pintar aí, retirar a palavra detetive tem a função de prender. Então, retirar, pode grifar aí, pintar, prender. E na linha de baixo, descobrir. E depois lá no final, falar. Então, olha só, retirar, prender, descobrir e falar. Então, podem grifar aí, ou circula com lápis de cor e pinta, tá? Ou com o próprio marca-texto. Então, vocês têm aí 4 verbos no infinitivo. E agora, complete. Os verbos no infinitivo terminam com a letra R, tá? Aqui não tá falando o sufixo, senão a gente falaria aqui que terminaria em ar, er e ir, né? Mas aqui tá perguntando a letra. Qual a última letra? Então, a última letra é R, letra R. Coloquem aí, R. Reescreva as frases considerando a ação indicada nas ilustrações. Então, vocês estão vendo aí na letra A, o menino está rindo. Então, a gente vai pôr no infinitivo. Então, vocês vão escrever a frase aqui embaixo. Rir é o melhor remédio. Letra B. Aí a nossa personagem está fazendo o quê? Está comendo. Então, vocês vão colocar comer é o que eu mais gosto de fazer. Pessoal, lembrem que início de frase, letra maiúscula, tá? Então, comecem com letra maiúscula. E não se esqueçam do ponto. Qual é o ponto no final da frase? Por exemplo, a primeira frase é ponto de exclamação, né? Aqui, na verdade, todas as frases estão com ponto de exclamação. Então, não vão esquecer. Letra maiúscula e no final aí esse ponto que está sendo utilizado, que é o ponto de exclamação. Letra C. A menina está lendo, então vai ficar ler é muito importante. Letra D. Ela está andando, caminhando. Então, caminhar faz bem à saúde. E o último, a letra E, está tomando banho. Então, vocês vão colocar tomar banho
renova as energias. Então, vamos voltar? Então, vamos lá, como vai ficar? Rir é o melhor remédio. Comer é o que eu mais gosto de fazer. Ler é muito importante. Caminhar faz bem à saúde. E tomar banho renova as energias. Então, presta aí bastante atenção, tá? Se não deu tempo de escrever junto com a professora, pausem o vídeo, mas escrevam com capricho, letra legível, certo, pessoal? E agora, então, nós iremos lá para a apostila de geografia. Vamos lá?